Vocês veem aí. Tela. Ok, estão vendo minha tela. Já está gravando ou não está gravando aqui? Sim, estamos gravando. Então vamos lá. Essa é a terceira e última aula sobre teoria de bandas, né? Que é o capítulo 6 ou 7, sei lá, do livro, né? Então, lembrando aqui o resultado da aula passada, esse é o último slide aí da aula passada. A gente está estudando, quer dizer, esse capítulo todo é sobre como que efetivamente você calcula essas bandas de energia, né? Então tem esse detalhezinho aí de você resolver o problema apenas numa célula unitária, né? Que é o que simplifica extraordinariamente o problema. Mas a contrapartida é que você tem que resolver um problema de Schrödinger para cada valor de Q dentro da zona de Brillouin, né? Então esse aí foi o assunto da primeira aula. Na segunda aula a gente introduziu de uma maneira inteiramente esquisita, né, o problema do elétron livre dessa maneira. Formulou o problema do elétron livre usando equações de Bloch, né? E a razão pela qual a gente faz isso é uma coisa totalmente bizarra de fazer, é porque em alguns casos você consegue, como a gente vai ver na aula de hoje, em alguns detalhes concretos, reais, né? Em algumas situações você consegue ver olhando a relação o espectro de bandas, né? As funções E de Q, né? Que se chama espectro de bandas, de certos elementos, você vê traços, digamos assim, ou sinais de bandas que, como se elas fossem de elétrons livres, entende? Essa é a razão. Bom, então na aula passada foi isso que a gente viu. As autofunções e autoenergia do elétron livre podem ser apresentadas numa primeira zona de Brillouin fictícia. Você inventa lá uma célula unitária e resolve o problema do Schrödinger livre. Quando o efeito do potencial cristalino é modesto, e a gente acha que isso acontece quando, no caso de metais alcalinos, lá da primeira coluna, e os metais nobres, né, cobre, prata e ouro, o espectro de elétrons livres é deslocado rigidamente por V barra, lembra que a gente definiu V barra? V barra é a média do potencial na célula unitária. Então, o espectro do elétron livre desloca e nas degenerescências do espectro do elétron livre aparecem gaps, né? Aí que aparece o sinal do potencial, aparece o gap, né? Porque o elétron livre não tem gap, né? E os gaps em uma dimensão, como a gente vai ver em mais detalhes aqui na aula de hoje, é sempre no centro e nas bordas da primeira zona de Brillouin. E na aula de hoje a gente vai introduzir o conceito de densidade de estados e depois mostrar como que os resultados dessas duas aulas aí sobre teoria de bandas, elas ficam em 3 dimensões, né? Porque a gente ficou restrito sempre a uma dimensão para poder fazer as contas e tudo mais, mas eu só mostrar como é que ficam os resultados em 3 dimensões, não tem nada essencialmente diferente em 3 dimensões ou 2 dimensões, é só mais enrolado de interpretar os resultados, mas não tem nada conceitualmente novo. Então, densidade de estados é o mesmo conceito que a gente usou lá quando a gente estava estudando modos normais de vibração. Lembra esse desenho, esse diagrama aí, tirado de uma daquelas aulas lá sobre modos normais de vibração? Você vê aqui, ó, tá vendo aqui, ó, a primeira zona de Brillouin, a descrição é exata, é exatamente igual, né? O espectro de vibração também é apresentado dentro da primeira zona de Brillouin. E a discretização do vetor de onda Q é igualzinha do caso do elétron, 2π sobre L em uma dimensão, né? E aí você tem, no caso aqui, esse espectro aí seria o caso de uma cadeia unidimensional. Eu sei que é unidimensional porque a zona de Brillouin aqui é unidimensional, né? É uma cadeia unidimensional com 2 átomos na base. Aí é isso que acontece, aparecem 2 ramos, o ramo óptico e o ramo acústico. Mas o ponto aqui é o seguinte, que esse aqui é a informação completa do problema. O espectro se chama o espectro de modos normais de vibração. Mas tem uma grandeza que é útil também, que se chama densidade de estados, que é o número de modos, no caso aqui dos fônons, é isso, o número de modos normais de vibração entre uma frequência ômega, tá vendo o ômega ali marcado, e um ômega mais d ômega, essa faixazinha cinza. Você quer contar quantos modos normais de vibração acontecem ali. Nessa aula aqui, inclusive, que é de onde eu tirei esse slide, o comentário é que essa contagem é simplesmente contar quantos pontozinhos Q existem nessa faixinha que está aqui, tá vendo? Nessa faixinha Q que está aqui, porque são esses caras aqui, ó, que estão marcados em amarelo, né? Esses Qs aqui têm a frequência entre ômega e ômega mais d ômega, e esses outros também. Então, tudo é uma questão de contar, para calcular a densidade de estados, é tudo uma questão de contar quantos pontos Q tem aqui e tem aqui. Em essência, esse é o problema.
E d de ômega, que é o nome que a gente deu lá para a densidade de modos normais, vezes a faixazinha d ômega, é o número de modos normais de vibração entre ômega e ômega mais d ômega, né? A mesmíssima coisa acontece no caso de elétrons. Você tem aqui o espectro eletrônico, né? Isso aqui é tirado da aula passada também, né? E você vê que, inclusive, é parecido aqui, ó, com o caso aqui do espectro de fônons. A diferença essencial é que espectro de fônons é sempre um número limitado de ramos, né? Limitado pelo número de átomos que você tem na célula unitária. Então, são sempre uns 3, 6 ou coisa assim, modos normais de vibração. Agora, espectro eletrônico não tem limite. Para um dado Q aqui, você encontra um número de autovalores indefinido, que vai subindo, isso é mecânica quântica, é assim, né? O número de modos normais de autoenergias do Hamiltoniano não tem limite superior, né? Em geral, a gente só está interessado nas energias mais baixas, mas tecnicamente não tem. E aí a gente define da mesma forma. Você pega aqui uma energia e eu quero saber quantos níveis de energia, assim que a gente chama, não chama modos normais, né? Quantos níveis de energia existem entre E e E mais DE, né? E aí você define inteiramente idêntico, né? Idêntico à história do modo normal. G de E, DE, esse é o símbolo para a densidade de estados que a gente vai usar, é o número de estados eletrônicos, tem que incluir o spin nessa análise aí, né? Entre E e E mais DE. Então é igualzinho, né? E a gente, para calcular isso, também faz uso do fato de que o que você calcula aqui, para obter tem uma expressão analítica para a densidade de estados eletrônicos que é idêntica à expressão analítica, mas não tem assim grande utilidade prática, né? Porque essas coisas são calculadas tudo numericamente, né? Então, você faz uso para calcular esse número de estados eletrônicos da discretização dos vetores de onda Q na primeira zona de Brillouin e simplesmente computa quantos pontinhos Q. Aqui eu exagerei, né? O espaçamento aqui está incrivelmente exagerado, porque o L aqui é o comprimento da amostra, né? Então esses pontinhos são muito, muito próximos, né? Então esse é o número de pontos Q que existe nessa faixinha que está aqui, ó. Mas nessa faixinha vai ser o número de estados eletrônicos, vezes 2, por causa do spin, né? Vai ser o número de estados eletrônicos. A gente já fez isso aqui para o caso do elétron livre, eu só estou dizendo aqui no caso de bandas que é idêntico. E aí, no contexto aqui dessas bandas aqui, a densidade, nesse site aqui é legal porque ele mostra o espectro e a densidade de estados um do lado do outro. Então, você vê aqui a densidade de estados, é isso que está aqui. Isso aqui, o eixo vertical é a densidade de estados, e o eixo horizontal, né? O eixo vertical é energia, que nem o eixo vertical aqui do espectro de bandas é energia, entendeu? Esse é o negócio. Então, algumas coisas a notar. Então, está de novo aqui o desenho. O que você nota aqui sobre a densidade de estados? O G de E tem uns picos. Está vendo aqui uns picos, uns troços assim, está vendo? Um pico aqui, um pico aqui. A gente já tinha comentado sobre isso no contexto de modos normais de vibração. Os picos acontecem sempre que essa função E de Q é horizontal, sempre que a derivada dela em relação a Q é zero, né? Então, observe aqui, por exemplo, nessa energia que está marcada aqui, nessa faixa de energia marcada em azul, não tem pico nenhum na densidade de estados. Aí, se você olha o espectro, olha aqui, o espectro aqui, ele tem uma derivada normal, aqui não tem nada, não é horizontal, aqui o D de Q aqui nesse ponto, e nesse ponto que está aqui não é horizontal, então por isso que não tem um pico. Já, por exemplo, nessas pontos aí destacados Ué, o que aconteceu? Eu perdi a conexão. Estão comigo aí? Sim, professor. Caiu, aconteceu alguma coisa. Então, nesses pontos, nessas energias marcadas em vermelho, que é onde tem o pico, você vê claramente ali que o espectro tem derivada nula, né? Olha aqui é claro, né? É bem evidente aqui que o espectro tem derivada nula, derivada em relação a Q, né? É dE de Q, que é zero. Ali, naquele extremo ali também, nesse outro extremo, logo acima também, então por isso que tem esses picos. O nome desses picos se chama singularidade Van Hove. É o nome que se dá, inclusive no contexto de densidade de modos normais, também aparecem esses picos, e também se chama de singularidade Van Hove. Ok, então é isso. E observe que o gap se manifesta porque não tem estado nenhum dentro do gap, né? Olha só, aqui tem um gapzinho, é bem pequenininho aqui nesse contexto aí dessa banda aí que a gente está mostrando aqui tem um gapzinho pequenininho, mas a densidade de estado vai a zero ali, tá bom? Ok, então é isso. Os picos e os zeros dos gaps, é isso. Enfim. A nossa referência a gente já calculou densidade de estados, né? No caso do gás de Fermi unidimensional, antes da gente ficar falando desse negócio de bandas e coisa e tal, a gente calculou a densidade de estados de um gás de Fermi. Um bando de partículas, umas partículas livres, uma partícula livre, né, que se move em uma dimensão, a gente calculou isso, e dá essa curva que está aqui.
tem essa função 1 sobre raiz quadrada, está aqui a expressão, 1 sobre raiz quadrada de E, né? E aí tem essa divergência. O E aqui nesse contexto é obviamente positivo, né? A energia do elétron livre é estritamente positiva. Então tem essa singularidade de Van Hove aqui exatamente em zero, e depois ele cai com 1 sobre raiz quadrada de E. Essa é a característica da densidade de estados do gás de Fermi em uma dimensão. Em 2 dimensões vocês calcularam na lista, e em 3 dimensões a gente calculou em aula, vai com raiz quadrada de E. Não vai com 1 sobre raiz quadrada de E, vai com raiz quadrada de E. O gás de Fermi, na versão de Bloch, são essas bandas estranhas assim, né? Esses ramos de parábola aqui que a gente comentou, né? Se você calcular a densidade de estados disso, dá exatamente o que a gente tinha calculado lá no contexto do gás de Fermi. Então, o fato dessa coisa estar sendo apresentada dessa maneira esdrúxula aí dentro da primeira zona de Brillouin não afeta o fato de que a densidade de estados dela é idêntica à que a gente calculou lá naquela discussão sobre gás de Fermi, antes da gente saber sobre teoria de Bloch ou qualquer coisa. É igualzinho, igualzinho, tá? Então, tá bom. E aqui eu observo só o comentário, só tem uma única singularidade de Van Hove, né? O gás de Fermi em uma dimensão só tem essa singularidade de Van Hove aqui, né? Só aqui que é zero, a derivada. Em nenhum outro ponto, nenhuma outra energia, a derivada do ED e EDQ é zero. Bom, esse é o comentário. Densidade de estados é o conceito que a gente já está meio familiarizado. Eu introduzi isso aí porque vai aparecer aqui agora no contexto tridimensional. Agora, como é que a gente estende a teoria de Bloch, lá que a gente viu nessas duas aulas anteriores, em 2 e 3 dimensões? Você vai ver que a mudança é mínima, não acontece nada de essencialmente diferente, não. Então, recapitulando aqui o que a gente fez em uma dimensão, a teoria de Bloch em uma dimensão, você está estudando um cristal em uma dimensão, primeiro, né? Ele está estudando um cristal unidimensional de comprimento L. L aqui é 1 centímetro, é o tamanho lá da sua amostra unidimensional aí. Mas se você faz um zoom ali num ponto ali do L, você vê a estrutura atômica, que é isso aqui. Eu estou imaginando aqui, no caso, que a estrutura que se repete, a célula unitária, tem tamanho A, e tem um átomo azul e um átomo vermelho. Entende? Ali a célula unitária e o A e o B. E o átomo azul e o vermelho. Como é que a teoria de Bloch prossegue? A gente postula não, isso é verdade, né? Que as autofunções da equação de Schrödinger se escreve dessa maneira, como uma onda plana modulando uma função periódica, né? Essa que é o teorema de Bloch. E aí você determina isso aqui já está determinado, né? Quem é essa coisa? Essa função que está aqui, você determina como vai ser mostrado logo abaixo. Esse Q que aparece aqui mora na primeira zona de Brillouin, que no caso unidimensional é isso aqui, é menos π sobre A, π sobre A. E você tem um ponto Q a cada 2π sobre L, com um total de NC Qs dentro da primeira zona de Brillouin, NC sendo o número de células unitárias da sua amostra. Observe como uma maneira diferente, como o tamanho da célula, não sei se eu comentei isso aí, né? Mas o tamanho da célula unitária define o tamanho da zona de Brillouin, e o tamanho do cristal define a densidade de pontos Q. Entende? O L, obviamente, é muito maior do que o A, né? O L é precisamente NC vezes A, né? Então, dentro desse trechinho que está aqui, tem 1 trilhão aí de pontinhos K. É isso. Para cada Q, resolva a equação de Schrödinger dentro de uma célula primitiva. Tá lá a célula primitiva, 0A, ali tal coisa, e o U de Q é periódico na borda da célula. Você tem um problema de Schrödinger dentro de uma regiãozinha espacial pequenininha e tal, o problema não é tão complicado assim. E aí o resultado final bom, agora em 2 dimensões, como é que fica essas mesmas coisas? Em 2 dimensões, em 3 dimensões você imagina como vai ser, né? Em 2 dimensões você tem uma amostra que é um plano de área A, isso aqui vai ser centímetro quadrado, ou sei lá o quê, né? Pensa numa folha de grafeno, por exemplo, seria um caso estritamente bidimensional, né? Sistemas estritamente bidimensionais são meio raros, meio difíceis de fazer, né? Mas tem a folha de grafeno, é a única estrutura que é realmente verdadeiramente bidimensional. Mas ela ainda assim tem ondulações, né? Você não consegue fazer no laboratório um troço inteiramente plano, né? Então, enfim, tem algumas correções aí para essas ondulações aí mas aqui eu estou imaginando um troço realmente bidimensional, né? De tamanho A. Aí você faz um zoomzinho ali numa regiãozinha da amostra e você vê a estrutura atômica. Eu imaginei aqui que a estrutura, a rede de Bravais do seu sistema cristalino é uma rede quadrada, né? Então, em amarelo ali está a célula unitária, então essa é a primeira diferença. A célula unitária em uma dimensão é um segmento de reta. Em 2 dimensões é uma figura bidimensional, e em 3 dimensões é um volumezinho. É a célula primitiva do seu problema.
O teorema de Bloch fica escrito dessa forma, idêntico a isso aqui, só que o vetor de onda, num problema bidimensional, ele é um vetor bidimensional, assim como a posição é um vetor bidimensional, né? Em uma dimensão é que o Q é um número e o X é um número, né? Em 2 ou 3 dimensões, o Q e o R são vetores com 2 componentes, ou 3, conforme a dimensão. E essa coisa que está aqui é uma função periódica, né? É uma função periódica, bidimensionalmente periódica, né? Quer dizer que o valor dela, por exemplo, nesse ponto aqui dessa célula primitiva é idêntica a desse outro ponto correspondente aqui, que é o valor de U aqui é idêntico ao valor aqui, entendeu? É periódico aí no plano, ok? E a zona de Brillouin, no caso bidimensional dessa rede quadrada aí, né? A zona de Brillouin é um quadrado. Se fosse uma rede hexagonal, seria um hexágono. Mas, enfim, cada rede de Bravais tem a sua zona de Brillouin. Isso aí é a primeira zona de Brillouin, no espaço QX, QY, né, é bidimensional. E você tem um ponto Q a cada 4π quadrado sobre área. Isso aqui que é o análogo bidimensional desse 2π sobre L em uma dimensão. A densidade de pontos Q no plano é 4π ao quadrado sobre A. Se fosse 3 dimensões, seria 8π ao cubo sobre o volume. É aí que entra o tamanho da amostra. Volume em 3 dimensões, área em 2 dimensões ou L em uma dimensão. Tá? Ele fixa a densidade do negócio. E o tamanho da célula primitiva, né, o tamanho da célula primitiva, imagina nesse caso aqui um quadrado de tamanho A e comprimento e altura A, né? Aí nesse caso o quadrado aqui teria 2π sobre A nesse tamanho aqui, 2π sobre A nesse tamanho aqui, entendeu? A célula unitária define o tamanho da zona de Brillouin e o tamanho do cristal define a densidade de pontos Q, idênticos a uma dimensão. Aí você resolve, igualzinho aqui em uma dimensão, resolve para cada ponto Q dentro da primeira zona de Brillouin, aqui dentro, para cada ponto Q. Na prática, você não faz todos, né? Você só estuda alguns Qs ao longo de algumas regiões de simetria, ao longo da diagonal aqui, por exemplo, né? Ao longo dessa linha que está aqui, só uns pontos que é uma meia dúzia, quer dizer, uns caminhozinhos dentro da primeira zona de Brillouin é o que você resolve. Mas, enfim, a princípio, você teria que resolver para cada Q, aí você resolver a equação de Schrödinger dentro da célula primitiva. Está lá a célula primitiva do seu problema. E a função U é periódica, né, na borda dessa célula, entendeu? É idêntico, o problema não tem diferença nenhuma. Em 3 dimensões dá para estender isso aí facilmente, né? Só que aí o volumezinho da célula primitiva é um volumezinho, a célula primitiva é um volumezinho tridimensional, né? E, enfim, mas é um pouquinho mais trabalhoso resolver isso, mas não tem nada conceitualmente diferente. A zona de Brillouin é volumétrica também, né? Em 3 dimensões e tal e coisa, mas em princípio não tem diferença nenhuma. Agora, sobre como que se apresenta, depois que você resolve esse problema, você não, quer dizer, em geral é o computador que resolve, né? Depois que você descobre o espectro para cada ponto Q, a maneira de representar isso aí em 3 dimensões, por exemplo, como eu acabei de falar, né, você não calcula para qualquer ponto Q, essa é a primeira zona de Brillouin da rede FCC, por exemplo. Você não resolve a equação de Schrödinger dentro da célula primitiva para qualquer Q, não. Você escolhe aqui umas direções muito especiais, aqui, por exemplo, do ponto gama, que é o ponto central, até esse ponto aqui do hexágono, tá vendo aqui esse hexágonozinho, até esse ponto do hexágono, ou até o canto do hexágono ali, né? Todos os hexágonos da primeira zona de Brillouin são equivalentes, tá? E, no caso, isso é um quadrado, essa coisa que está aqui, né? No centro do quadrado e no meio da face do quadrado, né? São esses 4 pontos aqui que são diferentes. E no centro do hexágono. Não, desculpa, falei errado, né? Então, o hexágono tem 3 pontos especiais no centro, no meio do lado e no cantinho ali, no vérticezinho, né? E o quadrado só tem o canto e o meio, bom, tem o meio igualzinho, né? O meio, a metade do lado e o canto do lado. São esses 6 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, 5 porque o W pertence aos dois, né? E aí você faz esses caminhos de gama para cá, de K para W, enfim, tal coisa, e aí mostra a banda dessa forma. Porque é muito difícil você mostrar essa coisa aqui, no caso tridimensional, é uma função de QX, QY, QZ, né? E como é que você representa esse troço? Né? Não tem como representar isso num volume, né? Fica muito complicado. Dessa maneira é muito mais inteligível o que você mostra essas curvas aí. Mas a interpretação é idêntica. Para cada ponto que aqui, por exemplo, você está vendo aqui os pontos, gama, X, W, K, esses nomes estranhos aí que eu não sei nem a razão desses nomes. A única que eu sei é que o gama é o centro da zona de Brillouin. Em todos os casos, sempre se chama gama. Mas aí você pega um ponto Q, por exemplo, entre gama e X. Cadê o gama e X? Olha lá, o gama está ali. E o X é esse cara aqui. Algum cara ao longo dessa linha aqui.
Tá vendo? Essas linhas também têm nomes aqui, eles chamam de delta, né? Tem um ponto aqui ao longo, sei lá, aqui, por exemplo, onde o cursor está, né? Aí o cara resolveu a equação de Schrödinger bem ali naquele ponto, e aí encontrou lá uns 5 níveis de energia, né? Resolveu 5 níveis discretos, né? E aí encontrou. Aí ele puxou um outro Q do lado aqui, encontrou outros parecidos, quase fez as curvas. É isso. Nada mais do que isso, né? Isso aí é o análogo aqui que você está vendo aqui, o espectro vibracional também é apresentado assim, né? Olha lá, o gama, X, W, não sei o quê. Isso aqui é ouro, né? Isso aqui é o espectro do ouro, espectro eletrônico do ouro, né? E aquilo ali é o espectro de modos normais de vibração do ouro também, né? Eles são apresentados exatamente iguais, porque ambos são funções de um Q, né, de um vetor de onda que mora na primeira zona de Brillouin. E sempre se faz isso. Sempre que você tem uma função de um vetor de onda na primeira zona de Brillouin, você apresenta dessa forma, em termos de direções dentro da primeira zona de Brillouin. O que, inclusive, facilita o trabalho, né? Porque a quantidade de equações de Schrödinger que você tem que resolver é muito mais limitada, né? Você só tem que pegar uns Qzinhos aqui entre gama e x, vai com uma meia dúzia aí, depois o programa lá interpola e coisa e tal, e pronto. Ok? É assim que esses programas de cálculo numérico fazem. É assim que eles fazem. Ele sabe, você diz lá qual é o cristal, ele identifica, ou você informa, sei lá como é que é, ele identifica ou você informa qual é a rede de Bravais, e ele já sabe direto quais são os vetores de onda Q que ele tem que considerar, entende? E aí resolve lá a equação de Schrödinger para cada Q, aí pronto, aí plota essa coisa aí. É isso que eles fazem. Então tá bom. Então é isso aí, é a banda do ouro. A gente já vai comentar isso aqui. O comentário aqui sobre o eixo vertical está em eletronvolts. E é tradicional você colocar, nessa teoria de banda, você colocar o zero de energia como sendo exatamente na energia de Fermi, a maior energia que é ocupada, né? Então essa é uma coisa tradicional de fazer aqui. Você vai ver isso nesses outros espectros que eu vou mostrar. Bom, agora isso aí sobre a teoria de bandas em geral. Agora eu vou mostrar como é que fica o gás de Fermi em 2 e 3 dimensões, que a gente inclusive já discutiu lá naquele capítulo de gás de Fermi, mas como é que ele fica nessa formulação, nessa versão de Bloch, né? Isso aí também vai com esse nome de, você vê isso em Empty Lattice Approximation, aproximação da rede vazia, né? Que é você resolver o problema do gás de Fermi introduzindo artificialmente uma célula primitiva. A gente já fez em uma dimensão, só vou mostrar o que acontece em 2 e 3 dimensões. Em uma dimensão, a aula passada, lembrando, né? Tem um elétron livre aqui se movendo entre 0 e L, você inventa uma célula primitiva de tamanho A, e aí você resolve o problema como se fosse um problema de um potencial periódico, né? Só que não tem potencial nenhum, é V igual a zero, né? Aí você resolve propondo uma função de Bloch, onde o Q pertence à primeira zona de Brillouin, e aí você resolve, igualzinho ao que eu acabei de comentar, né? Resolve a equação de Schrödinger do elétron livre, porque não tem potencial, dentro da célula primitiva, para cada Q dentro da primeira zona de Brillouin. E a resposta é isso aqui, é isso que a gente viu na aula passada. As autofunções se escrevem dessa forma, são ondas planas, como você está vendo aqui, né? A função U, né, que é periódica, é E na I menos G N X, onde o G é um vetor da rede recíproca, né? O Q pertence à primeira zona de Brillouin, mas o Gzão pertence à rede recíproca. E a energia correspondente é essa que está aqui, né? E aí a interpretação dessa coisa estranha aí é isso aqui, é que você tem vários ramos de parábolas centradas, está vendo aqui? Ó, olha esse resultado que está aqui. Isso aqui é uma parábola, você tem que pensar ele como função de quê, né? É uma parábola centrada no ponto da rede recíproca Gn. E o Gn pode valer qualquer coisa, entende? Então, em uma dimensão, está aqui o eixo horizontal, aqui é a rede recíproca em uma dimensão, você tem o zero, o G1, o G2, o G1 significa 2π sobre A, né? G2 significa 2 vezes 2π sobre A e tal e coisa. G-1, G-2 tem A de infinitum, para o lado esquerdo e para o lado direito. Né? Aí você bota uma parábola centrada em cada um desses Gs, mas aprecia apenas o trecho dessas parábolas que cruzam, quando eles cruzam a primeira zona de Brillouin. E aí que dá origem àqueles ramos de parábola que a gente viu na aula passada. Como é que fica em 2 dimensões? É absolutamente idêntico, não tem diferença nenhuma. Então você tem aqui uma amostra bidimensional, aqui mostrada em cinza, sem potencial nenhum, o elétron está livre andando nessa caixa que está aí dentro, né? O elétron está livrezinho aqui andando nessa caixa, não tem potencial. E aí você inventa uma célula primitiva. Agora é a primeira diferença.
de 2 dimensões e 3 dimensões, porque você tem mais de uma maneira de colocar uma célula primitiva. Em uma dimensão não tem. Você tem um segmento L, né? Aqui, ó, você tem um segmento L, só tem um, para introduzir uma célula primitiva, é só isso que você tem para fazer, né? A forma da célula, a célula do segmento, né? Então não tem questão de forma da célula. Agora, em 2 dimensões tem. Você pode preencher um plano de várias maneiras, na verdade, de 5 maneiras diferentes. Com essa figura, com um quadrado, você consegue encher o plano, usar isso como uma célula primitiva. Com um hexágono, por exemplo, você consegue encher o plano. E com aquelas três outras células primitivas que a gente comentou lá quando a gente estava discutindo estrutura cristalina, né? Só existem 5 redes de Bravais em 2 dimensões. Cada uma delas com a sua célula de Wigner-Seitz característica, né? Sua célula com uma geometriazinha específica. E aquelas 5 figuras geométricas são as únicas 5 figuras geométricas que conseguem encher o plano, entende? Que podem, portanto, ser propostas como uma célula primitiva fictícia, entende? Esse é o negócio. Aí você vai ter que escolher uma daquelas 5, uma das 5 redes de Bravais para descrever o seu elétron livre em 2 dimensões. Em 3 dimensões é 14 opções. 14 volumezinhos conseguem encher o volume. 14 volumezinhos com uma forma lá específica, né? Que são as células de Wigner-Seitz daquelas 14 redes de Bravais. Então, mudou, né? Em uma dimensão, a gente nem falou sobre isso, mas em 2 dimensões você tem 5 opções de escolha. E aí, uma vez que você escolheu, eu vou descrever o elétron livre usando uma rede hexagonal. Beleza, tudo bem. Aí o Q que está aqui, você escreve a função de Bloch, né? E vai atrás do U, né? O Q pertence à primeira zona de Brillouin, obviamente a zona de Brillouin vai depender da rede de Bravais que você escolheu, né? Então, o Q vai pertencer à primeira zona de Brillouin da rede lá que você escolheu, quadrada ou hexagonal, ou alguma daquelas outras, retangular e tal coisa. E aí você resolve a equação de Schrödinger do elétron livre dentro da célula primitiva correspondente, né? Um quadrado, no caso da rede hexagonal, né, ou um hexágono, um retângulo, enfim, você resolve. E aí, no final da história, a solução é essa, que é absolutamente idêntica à solução unidimensional. As soluções do elétron livre são ondas planas, graças a Deus, né, tinha que ser mesmo, né? Só que a função U, ela tem a forma de E na menos I, G vezes X. Ela é definida, a função periódica é definida por um vetor da rede recíproca. O Q não, o Q pertence à primeira zona de Brillouin, né? E a energia correspondente a isso. E aí aparece a mesma coisa. Você tem um bando de. Você aprecia essa coisa que está aqui, isso aqui é um bando de ramos de paraboloides, né? Porque isso aqui, imagina que o Q e o G têm 2 dimensões, né? Então isso aqui é um paraboloide. Isso aqui é um exemplo de um paraboloide, né? Paraboloide de revolução, né? Onde o centro do paraboloide é um ponto da rede recíproca. Então aqui eu estou ilustrando o caso da rede quadrada, né? A zona de Brillouin está ali mostrada em azul e esses pontinhos pretos são a rede recíproca, em termos de tamanhos, né? Esse tamanho daqui até aqui é 2π sobre A, onde A é o tamanho, né, da célula primitiva, né? O tamanho do quadradinho. E esse tamanho, bom, enfim, e essa coisa que está aqui é a célula de Wigner-Seitz dessa rede que está aí. É um quadrado também, de lado 2π sobre A também, entendeu? Então é isso. E você vai imaginar um paraboloide desse em cima de cada um desses pontos. Mas só que aqui eu estou vindo de cima, né? Então eu vou mostrar para vocês as curvas de nível. Então, por exemplo, tem um paraboloide centrado bem no ponto gama. Essas são as curvas de nível dele. Né? Tem paraboloides lá centrados. Você só pega os paraboloides dentro da primeira zona de Brillouin, né? Por isso que eu não estou desenhando aí os círculos todos. Esses aqui são as curvas de nível dos paraboloides centrados nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Isso dá origem a umas folhas, né, dentro da primeira zona de Brillouin. E, por exemplo, esses outros pontos aqui tem esses paraboloides, enfim, tem essas curvas de nível e tal coisa. Você pega todas essas folhas aí, é isso que é o espectro de elétrons livre na formulação de Bloch. Né? De novo, em 2 dimensões, a gente não pega qualquer ponto Q, a gente só pega os pontos Q ao longo de certas direçõezinhas muito especiais, entende? E aí você mostra esse espectro dessa maneira que está aqui. Essa é uma maneira bidimensional, né? Aqui a primeira zona de Brillouin, de novo, você não mostra qualquer Q, né? Você só mostra aqui, ó, os pontos aqui. O ponto X é o ponto no meio ali da face da primeira zona de Brillouin, o ponto gama é no centro, como sempre, né? E o ponto M é o ponto lá no vérticezinho da zona de Brillouin, né? Então, o que significa isso aqui? O que são essas coisas? Isso aí, essas curvas estranhas aí, são aquelas superfícies daqueles paraboloides
como que elas cortam, por exemplo, no caso da direção gama-m, né? Tem um bando de paraboloides aqui, deixa eu tentar rabiscar aqui, né? Tem um bando de paraboloides vindo de cada um daqueles Qs aqui, ó, as curvas de nível deles assim, vários assim, um de um lado assim, o outro que vem assim, o outro que vem de outro Q lá embaixo e tal coisa. Como é que eles cruzam essas superfícies todas, como é que elas cruzam essa direção, entendeu? Aí dá exatamente essas coisas todas aqui. Isso aí são trechos de paraboloides, como eles cruzam uma certa direção gama-m, entendeu? É isso. Ou mx, ou x-gama, enfim. Tá? E esse aqui é para o caso quadrado, né? Quando você descreve o elétron livre como uma rede hexagonal fictícia, aí dá origem a esse outro espectro que está aqui. Os pontos aqui mudam de nome, né? O ponto no meio da face ganha o nome M, no meio da face do hexágono, né? E o ponto no extremo ali, no vérticezinho do hexágono, se chama K. Entendeu? Isso aqui é a zona de Brillouin, você entendeu? Essas coisas aqui são as zonas de Brillouin da rede quadrada e hexagonal. E essa é a maneira como você mostra o espectro de elétron. Veja que não tem gap nenhum, né? Isso aqui é elétron livre, não é banda, isso aí, né? Isso é o elétron livre apresentado de uma maneira incrivelmente esdrúxula. Mas, enfim, a densidade de estados, isso é importante entender, que nos dois casos você está descrevendo o mesmo sistema físico. É um elétron livre se movendo numa área A, né? Então, a densidade de estados, se você puser a calcular essa densidade de estados nesse caso e nesse, dá exatamente igual, porque eles estão descrevendo o mesmo sistema físico, né? E dá origem à densidade de estados do gás de Fermi bidimensional que vocês calcularam, eu imagino, lá naquela lista de exercícios lá do gás de Fermi, né? Veja que, curiosamente, eu acho que você deve ter visto isso, né? Que a densidade de estados do elétron livre em duas dimensões, um elétron livre se movendo numa área A, a densidade de estados não depende de E, é constante, né? Isso é curioso, mas é isso. Em uma dimensão, ela vai com 1 sobre raiz quadrada de E, em duas dimensões não depende de E, e em três dimensões vai com raiz quadrada de E. Né? E em quatro dimensões, o que você acha que vai? Agora, em três dimensões, agora eu estou vendo o elétron livre está se movendo num volume V, e eu estou vendo o volume V como todo dividido em células unitárias de FCC, entendeu? E aí você mostra o espectro na zona de Brillouin do FCC, que é essa coisa que está aqui. Tá? Ou você pode fazer o BCC, esses são os casos mais importantes, né? Ou essa zona de Brillouin da rede BCC, os nomes dos pontos aqui muda, o ponto gama no centro, tem o ponto N no centro desse losango que está aqui. Esses losangos, tem um bando de losangos, todos eles iguais. Tá? Por isso que ele só foca num único losango. Né? Então, nesse losango aqui, ele pega o ponto do centro, tá vendo que o N aqui é bem no centro desse losango, né? O P é naquele vértice lá de cima, e o H é no vértice mais comprido ali do eixo mais comprido do losango. Só tem esses três pontos, esses quatro pontos importantes: o gama, o P, o N e o H. Cuja razão do nome eu não tenho a menor ideia. Mas, enfim, é isso aqui. O BCC é um pouquinho, a zona de Brillouin dele é um pouquinho mais simples do que do FCC, que tem esses hexágonos e esses quadrados ali. Mas, enfim, o sistema é o mesmo, que está sendo descrito de uma maneira ou de outra. Né? A densidade de estados, se você pegar essa floresta de paraboloides aqui e calcular a densidade de estados, você vai ver que dá exatamente a densidade de estados que a gente calculou lá no contexto de gás de Fermi. Entendeu? Porque essas células unitárias aqui são fictícias. Entendeu? O espectro tem que bater com o que você tinha calculado anteriormente. Entendeu? É isso. Bom, então isso aí tá. Então o algoritmo tem um probleminha na lista aí que vocês vão calcular um trocinho aí relacionado ao gás de Fermi nessa versão de Bloch. Eu vou ilustrar aqui como é que é o algoritmo para você pegar essas linhas que está aqui, que não é nada muito complicado. Então, no caso da rede quadrada, por exemplo, né? Elétron livre se movendo numa área A, e eu escolhi descrever essa área A como composta de um bando de células unitárias quadradas. Okay? A zona de Brillouin é esse quadradinho que está aqui, que a gente já viu, né? E eu vou ilustrar aqui o contexto dessa direção gama-m, como é que eu obtenho esses ramos que estão aqui sem ter que fazer um serviço muito complicado. Está aqui a zona de Brillouin lá em cima. Primeiro passo, você parametriza o caminho na zona de Brillouin. No contexto aqui, ó, eu quero ir do gama para o m, né? Aí você parametriza. Parametrizar significa isso. Você introduzir um parâmetro, que no caso aqui é t, que não é tempo, tá? É o parâmetro da curva.
entre numa certa faixa ali, né, que ele descreve os pontos que, ó, t igual a 0 corresponde ao ponto gama, né? E t igual a 1 corresponde ao ponto M. E no meio do caminho é um ponto aqui nessa linha tracejada. Isso que significa parametrizar, né? O Q varia com, enfim, cada ponto, cada valor de T produz um Q, né, na direção exata que eu quero. Tá? Então, aqui, ó, no contexto desse espectro aqui, ó, Q, T igual a 0 seria esse cara, T igual a meio seria esse ponto que está aqui, e T igual a 1 seria aquele ponto que está aqui. Bom, tá ok. E aí, o que eu faço? Quais são os Gs? Eu sei que o espectro é um bando de paraboloides, né, centrados nos diversos Gs, mas que Gs que eu tenho que considerar? Bom, os Gs a serem considerados estão na união desses círculos de raio determinado pelo... Isso aqui é um vetor de onda, um raio determinado pela energia máxima que você quer estudar. Por exemplo, aqui no caso, aqui, o espectro que ele mostrou é limitado, né, entre 0 e 150 em unidades de H2, 2MA, né? Então, dependendo de até onde você quer, e normalmente você só quer umas energias modestas aqui em torno de 0 até uma energia razoavelmente modesta, você só tem que considerar, você não precisa considerar um G muito afastado do ponto gama, né? Porque quanto mais afastado do ponto gama, está aqui o ponto gama, né? Um paraboloide centrado aqui, por exemplo, quando ele entra dentro da primeira zona de Brillouin, ele tem uma energia lá em cima, né? Porque a parábola sobe. Aí quando ela cruza a primeira zona de Brillouin, a energia dela é enorme. Então são só uns Gs ali na vizinhança do gama que interessam para calcular esses primeiros níveis que estão aqui, entende? E esse ponto 2 aqui diz exatamente quem são os caras, para você não ficar perdido ali na busca dos Gs, né? Então, você bota um círculo de raio dado por essa coisa que está aqui, em torno do gama, esse é um círculo em torno do gama, e um círculo em torno do M, né? Se você tivesse interessado em outra direção, você faria a mesma coisa nos dois pontos extremos do caminho. Então, você só precisa considerar os paraboloides centrados nesse ponto. Esse cara aqui você pode ignorar, não precisa. O paraboloide dele vai produzir dentro da primeira zona de Brillouin, em qualquer ponto dentro da primeira zona de Brillouin, vai produzir um valor em qualquer ponto da zona de Brillouin, desculpe, em qualquer ponto ao longo desse caminho vermelho, vai produzir um valor de energia maior do que você está querendo, entendeu? Então basta considerar esses Qs que estão aqui. Aí pronto, vai um por um e calcula isso aqui. Para cada um desses Gs aí dentro desse negócio, você calcula a energia do paraboloide, o valor, né, do paraboloide dentro do ponto Q, em cima, melhor dizendo, né, em cima do ponto Q que você quer, entendeu? É isso, é só isso. Aí você tem aqui todas essas curvazinhas aí nessa coisa. Tá, é isso que é o negócio. Vocês vão fazer isso aí lá na lista de exercícios para um roundzinho. Sobre degenerescências. É importante você identificar as degenerescências do espectro de elétrons livres, porque a gente já viu na aula passada, né, que é onde o efeito do potencial vai ser mais notável. Geralmente é ali que abrem-se gaps e coisa e tal, né? Então, em uma dimensão, está aqui o caso unidimensional, olha lá, a rede recíproca e a zona de Brillouin, ali em torno do zero, né? O caso unidimensional é um tanto peculiar, porque ele só tem degenerescências no extremo. Aqui, por exemplo, pega esse Q aqui, bem no extremo da zona de Brillouin, ele está equidistante de pares de G, né? E, por exemplo, aqui, ilustrando, né? Ele está equidistante desse G e desse G. Então, vai haver uma degenerescência aqui nesse ponto que está aqui, entendeu? No centro da zona de Brillouin também é possível você ter uma degenerescência, ter duas parábolas que se tocam sobre o ponto zero. É isso que eu quero dizer, né? Você pode ter uma parábola, por exemplo, centrada aqui e uma parábola centrada aqui, elas vão ter a mesma energia sobre o ponto Q, vai ter uma degenerescência ali. Entendeu? Na verdade, qualquer par de Qs equidistantes do ponto azul vai produzir uma degenerescência. E qualquer ponto, qualquer conjunto de pontos equidistantes do ponto vermelho vai produzir uma degenerescência. Mas o ponto é que mas o fato é que as únicas possibilidades de você ter uma degenerescência em uma dimensão são no centro e no extremo, não tem outra possibilidade, né? Já em duas dimensões, aí você tem a possibilidade de ter degenerescências ali, a zona de Brillouin, está vendo ali em azul, meio apagadinho? Esse ponto que está aqui, ó, por exemplo, ele tem duas parábolas que têm centradas em Gs diferentes. Ó, esses dois Gs aqui, por exemplo, eles estão a uma distância desse ponto iguais. Consequentemente, as parábolas deles, que estão sentadas nesse G aqui, nesse Gzão, e naquele Gzão, vão ter exatamente a mesma energia sobre aquele ponto Q.
não apenas esses dois, né? Mas, por exemplo, esse cara e esse cara também, né? Esse cara e esse cara, tem uma enormidade de gente aí que vai ter desderecência. Então, esse ponto, apesar de não estar nem no centro, nem no extremo da zona de Brillouin, ele vai exibir desgenerescência. Ao longo da diagonal também é fácil se encontrar um par de pontos que é equidistante daquele pontinho verde. Olha só, aqui, por exemplo, é um. Tem vários outros, né? Mas aqui é um. Então, o que acontece é isso: em 2 e 3 dimensões, as desgenerescências do elétron livre não estão restritas ao extremo, não. Eles acontecem no interior da primeira zona de Brillouin, especialmente nas direções de alta simetria, o que é mais um argumento a favor de você focar a atenção da teoria de bandas naquelas direções de alta simetria da primeira zona de Brillouin, porque é lá que o potencial apresenta os maiores efeitos, entendeu? Esse aqui é o negócio. Bom, agora vamos à realidade aqui. Ó. Algum elemento, agora sim a gente vai ver uns espectros aí calculados para valer mesmo, para fazer uma interpretação. Algum elemento será que é bem descrito por elétrons livres? Né? A gente, nessa discussão toda, tentou sugerir aí, desde a época que a gente estava falando sobre gás de Fermi, né? A gente tentou sugerir que metais alcalinos, lá da primeira coluna, né? Lítio, sódio, potássio, aquela turma lá, e os metais nobres, possivelmente, seriam bem descritos por elétrons livres. Agora a gente vai testar isso mesmo, né? Porque a gente tem um espectro de elétrons livres, eu sei calcular, e sei pegar na internet o espectro desses materiais, né? A gente pode comparar um com o outro e ver se realmente é verdade ou não é. Então vamos fazer isso. Primeiro, para o metal alcalino, está aqui o sódio. Ah, não, primeiro um comentário aqui sobre densidade de estados, né? A densidade de estados, aqui você está vendo o espectro do sódio. Então, aqui na horizontal, você vê aquelas direções na primeira zona de Brillouin. O eixo horizontal, portanto, é um vetor de onda. E na vertical, você tem energia. Isso é o que se chama de espectro de bandas, essa coisa que está aqui. E do lado esquerdo é a densidade de estados que a gente já definiu, né? As duas ferramentas são úteis para digamos assim, para coisas diferentes, né? É só um comentário aqui sobre a singularidade de Van Hove, né, que a gente comentou. Olha lá, a singularidade de Van Hove ali na densidade de estados. Aí você vem aqui, entra dentro do espectro e vê, ó, aqui não acontece nada, a derivada ali é normal. Mas olha aqui, tá vendo ali? O E de Q aqui é horizontal. Essa aqui é a origem daquela singularidade de Van Hove ali, tá vendo? Essa singularidade de Van Hove aqui, por exemplo, é só vir na horizontal aqui, aqui não tem problema nenhum, aqui não tem problema nenhum, aqui não tem... Não, tem que subir um pouquinho, né? É essa derivada nula ali, naquele ponto N ali, que dá origem a essa singularidade que está aqui. Cada pico desse aí, você, a princípio, consegue descobrir um ponto lá dentro enfim, que tem derivada zero. Só um comentário de um troço que a gente já tinha visto, né? Então, o espectro de bandas, que é o nome que se dá a isso aqui, é essencial para você analisar propriedades de transporte, que dependem do vetor de onda. Por exemplo, questões de condutividade elétrica e térmica, essa coisa aqui é o que você precisa. Isso aqui não contém a informação necessária, entende? A gente vai comentar mais sobre isso daqui a 2 aulas. Quando a gente estudar a superfície de Fermi e tal e coisa, você vai ver que, de fato, a dependência em Q, a forma da superfície de Fermi dentro da primeira zona de Brillouin é decisiva para saber como é que o bicho conduz, como é que ele responde a um campo magnético e tal e coisa, entende? Então, isso aqui é necessário para estudar condutividade elétrica, resposta tipicamente a campos elétricos e magnéticos, né? É o passo que isso aqui é suficiente para você analisar propriedades que só dependem do valor de energia, como, por exemplo, calor específico. Para calcular calor específico, você só basta isso aqui, né? Não precisa do espectro inteiro. Só um comentário. Nos dois casos, no entanto, apenas energias no entorno da energia de Fermi são relevantes. Isso não é verdade? Isso é verdade só para essas coisas que eu comentei aqui, né? Condutividade elétrica, condutividade térmica, calor específico, coisa e tal. Mas tem várias coisas onde energias muito fora da energia de Fermi são importantes também, como, por exemplo, propriedades ópticas, né? A cor do material, se o material é transparente ou não é, aí é uma propriedade do espectro de bandas como um todo, não apenas aquela vizinhançazinha ali em torno do entorno da energia de Fermi. Então, aqui ó, a energia de Fermi, nesse caso aí do sódio, é essa linha vermelha, né? E o KT é exatamente a largura dessa curva vermelha aqui. Lembra que isso aqui é elétron-volt, né? Esse eixo vertical é elétron-volt. E o KT, a temperatura ambiente, é 25 milieletronvolts, né? Então eu não calculei exatamente não, mas 25 milieletronvolts é do tamanho dessa linha amarela. Então, para essas propriedades aqui de condutividade ou de calor específico, tudo que importa acontece só nessa linha amarela aqui. Tudo isso aqui que está aqui é totalmente inútil, informação inútil, né? Essa coisa toda estranha aqui é informação inútil.
para esse problema de condutividade e calor específico, né? Para problemas de interação com a luz, aí é outra história. Mas para esses problemas é só aquela energiazinha ali em torno do KT que é importante. Tá bom? Ok. A gente não vai discutir propriedades ópticas de sólidos, enfim, então vai lá. Então, primeira análise aqui, sódio. Aí eu catei lá na internet um espectro de bandas do sódio. O sódio, está aqui a célula unitária, ele cristaliza no formato, na estrutura BCC, está aqui a célula primitiva. O ladozinho da célula primitiva é 4,29 angstroms, o parâmetro de rede, né, da célula primitiva. E só por referência aqui está a zona de Brillouin do BCC, só para a gente entender o que é gama, H, P e tal coisa. Eu bolotei ali a primeira zona de Brillouin. Isso que você está vendo aqui do lado esquerdo é o espectro de elétrons livres. E isso que você está vendo do lado direito é o cálculo para valer real lá, que alguém fez aí, usando, pelo que eu entendi lá, o cara usou o funcional de densidade lá, que é uma das ferramentas que a turma usa para calcular teoria de bandas para valer, né? Muito bem. Aí a primeira coisa que transparece assim, bom, a primeira coisa que aparece aqui é o seguinte: essas linhas todas aqui do espectro de eletronídeos sobem ad infinitum aqui, né? E essas coisas aqui é uma meia dúzia aí de curvazinhas, né? O que está acontecendo aqui? O que acontece é que espectros calculados, por razões que vão ficar mais claras na aula que vem, eles sempre cobrem uma faixa limitada de energia. Sempre. No contexto aqui, a energia, aqui a faixa de energia é 19,6 eletronvolts. E contém um número limitado de bandas. Por exemplo, aqui no caso aqui tem 1, 2, 3, 4 bandas. Né? 4 ramos de curvas aí. Aí é aquela mesma história lá do espectro de modos normais. Aí, como é que aqui tem 4 e aqui só tem 3? O que acontece é que uma dessas curvas aqui é degenerada. Né? Então tem uma curva sobre a outra. Né? Mas você tem ao total aí 4 bandas, ao que parece. Né? E ela é determinada, o número de bandas e a faixa de energia que você acaba obtendo depende dos orbitais atômicos usados no cálculo, como a gente vai ver na próxima aula. Tá? Bom, então no contexto aqui desse espectro de elétrons livres, vamos ver se isso aqui tem alguma coisa a ver com isso. Dá a impressão que tem pouca coisa, né? Mas eu reconheço algumas coisas. Essa parábolazinha aqui lembra aquela coisa que está ali, né? Essa coisa que está aqui parece essa coisa que está aqui. Vamos ver mais detalhes. Primeiro ponto é o seguinte: o espectro de elétron livre não tem limite superior, já falei, né? A escala de energia aqui desse gráfico aqui, que eu tirei aí da internet, é H cortado sobre 2MA2, onde o A é 4,29, né? Isso implica que a unidade de energia, onde essa coisa que está aqui, não é eletronvolt, que nem essa coisa aqui né? É 0,207 eletronvolts. Né? Então, 100 aqui, por exemplo, é 20,7 eletronvolts, né? Essa coisa que está aqui. E o zero de energia aqui não é igual ao zero de energia ali. O zero de energia aqui é a energia de Fermi. O zero aqui é do elétron livre, o elétron parado, né? Enfim, é zero de energia. Então, primeira coisa, para comparar essa faixa de energias aqui, a gente identifica o fundo da banda calculada com o zero, que está aqui. Então, você não precisa ir até lá em cima, né? Essa energia de 19,6 eletronvolts aqui nessa escala aqui corresponde a essa linha vermelha. Então, para limpar o gráfico, eu vou deletar aquele pedaço que está ali. Né? Então, essa coisa, se o elétron no sódio fosse livre, essa coisa tinha que ser muito, muito parecida com essa. Aí você já torce o nariz e você, porra, tem uma vaguíssima semelhança. Né? Aqui embaixo até que tem alguma, né? Mas tem. Pô, vamos ver, né? Vamos ver com cuidado. Esse ponto que está aqui, que é o extremo ali que é onde essa parábola que está aqui, é uma parábola, né? Termina ali no ponto H, parece que é aquela que está aqui, mas tem diferenças, né? Porque essa parábola que está aqui, ó, tem 4 ramos saindo dela, né? E ali não tem, só tem 1, 2, né? Esses dois aqui, desculpa, melhor dizendo, saem 3 para o lado do gama e 2 para o lado do P. Aqui, ó, para o lado do gama, tem 1, 2 só. Ah, mas o que acontece é que esse ramo que está aqui, ele, na verdade, estava junto desse ponto que está aqui, no elétron livre. E o potencial do sódio removeu a degenerescência. Aí você está vendo um exemplo prático da história do potencial removendo degenerescência. Essa degenerescência aqui, 1, 2, 3 curvas caindo no H, acabou virando 2 que permanecem juntas e uma que splitou lá para cima. Entendeu? E essas 2 curvas que estão aqui, que no elétron livre dá a impressão que são só 2 curvas, né? Elas são, na verdade, aqui, essa curva que está aqui, ela é duplamente degenerada, não está indicado claramente, mas ela é duplamente degenerada, e a degenerescência é removida pelo potencial.
E, além disso, aquela curva de cima que está ali, ó, essa curva que sobe aqui no elétron livre, ela é empurrada para cima, que nem é, né, esse ramo que está aqui e ramo que está aqui. Esse ponto aqui estava junto desse, sem potencial. Aí, quando você ligou o potencial, ele puff, subiu, e esse gap aqui aumentou, entendeu? Esses são os efeitos do potencial. Mas, curiosamente, a energia aqui bate muito bem. Ó. Essa energia aqui é 8,4 eletronvolts, e no caso do espectro de elétron livres é 8,3. Então, é muito razoável o acordo, né? A descontar esse efeito aí de quebra de degenerescência, tem alguma semelhança, né? Esse ponto ali, ó, tá vendo aquele ponto ali, esse ponto que está aqui? Eles são parecidos também, mas tem esse troço de remoção de degenerescência. Esse ramo aqui, que está subindo aqui no elétron livre, ele provavelmente é esse ramo que está aqui, né? Esse ramo que está aqui no caso real, no sódio real, né? Esse ramo que está aqui, né, é esse que a gente já tinha comentado, né? Que ele, o potencial splitou ali, revelou uma degenerescência que estava escondida nessa curva que está aqui, entendeu? Aqui também, esse ponto aqui é razoavelmente parecido com aquele, tal coisa, aquele ali também, né? A posição energética, inclusive, é parecida. Mas os caras mais altos em energia, não, tá ruim mesmo. Ó. Esse bicho que está lá em cima, que a gente identifica que provavelmente é esse cara que está aqui, veja que a energia está errada. Né? O elétron livre, ele tinha que estar aqui abaixo aqui dessa linha vermelha, e a linha vermelha, essa linha vermelha tem a mesma energia dessa linha vermelha, né? E você vê que no caso do sódio real, ele está lá em cima, entendeu? Esse cara que está aqui, que é esse cruzamento aqui de dois fulanos, que provavelmente é aquele cara lá de cima, deu origem àquele pico lá em cima, você vê que aquele pico está quase na linha vermelha, e aqui embaixo ele está bem abaixo, né? Então não é legal esse acordo, não. E aquela confluência de níveis ali, de elétrons livres ali, que dá origem àquela coisa que está ali em cima, também a energia está errada, né? A energia está lá em cima, quase na linha vermelha, né? E aqui está bem abaixo da linha vermelha, né? Então você já começou a perceber que o espectro de elétrons livres não é assim em uma Brastemp, né? Mas, enfim, tem uma coisa legal aqui, que é essa que está aqui. A densidade de estados, como a gente só precisa, de fato, que o que é relevante para esse problema de transporte, de condutividade, é o que acontece próximo da energia de Fermi. Então, esse desacordo, digamos assim, dessa faixa, dessa parte aqui de cima da energia, pode não ser tão importante. Né? Especialmente levando em fato, olha lá onde é que está a energia de Fermi, que a energia de Fermi é bem embaixo aqui, tá vendo? Isso está mostrado em mais detalhe aqui. Então, está de novo aqui o espectro do sódio e a densidade de estados correspondentes. Né? Só tem, tá vendo que é tudo, eu botei em mesma escala as duas coisas. Né? Só tem estados entre essa energia que está aqui e aquela energia que está ali. Né? Isso forma uma banda, é uma única banda de energia. Observe a história do elétron livre. Essa curva que está aqui, ó, esse iniciozinho que está aqui, a densidade de estados, se você plotar a densidade de estados do elétron livre em 3 dimensões, você vê que ele bate exatamente com esse iniciozinho aqui, entendeu? É isso que é importante para você dizer que o sódio é bem representado por elétrons livres. É claro que essa coisa que está aqui não tem absolutamente nada a ver com essa curva vermelha. Essa curva vermelha sobe, sobe e não para de subir, né? O sódio real tem uma banda finita, né, de tamanho finito. Mas o ponto é que a energia de Fermi está bem aqui, é bem na região onde as curvas vermelhas é uma razoável aproximação para a densidade de estados. Entende? Então, é nesse sentido, bem restrito, digamos assim, que o metal alcalino é bem representado como um elétron livre. Entende? Que a densidade de estados na faixa da energia de Fermi, e não apenas isso, mas também o espectro, né? O espectro, olha aqui, o espectro olha aqui, o espectro do elétron livre e o espectro real do sódio, que é essa curva, isso aqui é o espectro real, né? Isso aqui é o elétron livre. Você vê que o ponto lá, por exemplo, o ponto onde a energia de Fermi cruza a direção gama H é muito parecida aqui nos dois casos, né? Bem mais ou menos no meio ali, né? Então, a região do espectro de bandas aonde a energia de Fermi mora é muito parecido, é exatamente a região onde o espectro de bandas do sódio é parecido com o do elétron livre, entendeu? Então é nesse sentido que o sódio, que os metais alcalinos em geral são bem descritos como elétrons livres, né? Então eles são razoavelmente bem descritos por elétron livre na vizinhança da energia de Fermi, mas é só na vizinhança mesmo, né? Você vê que essa coisa aqui, olha, basta olhar a densidade de estados. A densidade de estados real não tem absolutamente nada a ver com a curva vermelha, que passa voando lá em cima e não para de crescer. Entende? Mas aqui embaixo, aqui ó, nessa regiãozinha aqui, ó, melhor dizendo, nessa regiãozinha aqui, é uma aproximação muito razoável. Não é exata como você está vendo, né? Tem uma discrepância ali, mas é razoável. Agora, e os metais nobres? Aí o problema é um pouco mais embaixo. Aí o problema começa a não ficar mais muito bonito, não. O ouro, por exemplo, que cristaliza na estrutura FCC, está aqui a estrutura FCC e o parâmetro de rede do ouro e a zona de brilho para a gente interpretar. Do lado esquerdo está o espectro de bandas real,
calculado aí com funcional de densidade, e esse aqui é o espectro de bandas do elétron livre, formulado como uma rede FCC. Aí você olha para um, olha para o outro, olha para um, para o outro, e você diz, porra, meu, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas calma, vamos ver, vamos analisar com calma, vamos dar uma chance aqui ao problema. A primeira coisa que, bom, primeiro é a história da faixa de energia, né? Essa faixa de energia aqui, que está indo de menos 10 eletronvolts até 10 eletronvolts, 20 eletronvolts, portanto, corresponde aqui para a escala de energia aqui dessa curva da direita, que é a unidade de energia, é 0,235 eletronvolts. Isso aqui é obtido só botando esse 4,03 angstroms aqui dentro, só isso aí dá 0,235 eletronvolts. Então, o 10 essa linha de cima aqui desse gráfico aqui corresponde a essa linha tracejada, então vamos apagar aquilo ali para não confundir. Então, essa coisa que está aqui tinha que parecer com esse. Aí você diz, porra, meu, não tem absolutamente nada a ver, né? Mas por que não tem nada a ver? Não tem nada a ver porque ó, esse ponto aqui, por exemplo, ali no ponto X, a ordem dos pontos aqui é igualzinha, tá vendo ali? Gama, X, W, K e tal coisa, gama, X, W, K e tal coisa. Esse ponto aqui, o que seria esse ponto aí? Seria análogo a esse cara que está aqui, né? Como é que eu interpreto, meio que forço, assim, digamos assim, a interpretação? Esse ramo de elétron livre que chega aqui e outro, nesses dois ramos aqui que chegam aqui nesse ponto, seriam esse aqui e aquele ali que foi parar lá em cima por conta da teoria de perturbação, né? Digamos assim, da remoção de degenerescência, né? Esse ramo que está aqui, que é bem baixinho aqui, deu origem, ou digamos assim, está relacionado, é parente de esse ramo que está aqui, entendeu? Essa aqui que seria a proposta, digamos assim, do negócio. A energia, no entanto, não bate. Aqui, essa energia aqui corresponde a 11 eletronvolts, ao passo que essa aqui corresponde a 9. Né? Então, apesar de ter uma vaga semelhança ali qualitativa, as energias não funcionam. E esse outro ponto que está aqui, a minha proposta é que ele tem alguma coisa a ver com aquele ponto que está ali, né? Esse ramo que está aqui, ó, esse ramo aqui que está saindo daqui, a minha proposta é que talvez ele fosse esse ramo aqui do elétron livre que foi modificado pelo potencial, né? E esses dois ramos aqui, ó, tá vendo que um que chega e outro que chega aqui, que confluem para esse ponto se chama L, né? Conflui para esse ponto L, seria esse ramo que está aqui e esse ramo aqui que chega, mas só que houve um splitting aqui de degenerescência devido ao potencial, entendeu? Essa é a minha proposta. Mas a energia, de novo, também não bate. A energia do real é 9,2 e a energia ali é 6,7, entendeu? Fora isso, tem essa coisa que mais chama atenção, na verdade, essa macarronada horizontal aqui nessa região. Essa macarronada horizontal aí, na verdade, pode ser mostrado, não está claro, não tem como você olhar e ver que é isso, né? Mas ele tem origem nos orbitais 5D do ouro. Então, você lembra que a estrutura eletrônica do ouro, ou a configuração do ouro, melhor dizendo, né? É um gás nobre, né? Um bando de níveis profundos, e tem um orbital 5D completo, e o 6s com um elétron. Eu comentei quando eu falei da história do gás de Fermi que às vezes dá para ignorar lá esses orbitais 5D aqui como completos, tratando eles como se fossem níveis de caroço, né? E aí tratar o ouro como tendo apenas um elétron livre, entendeu? Mas você está vendo aqui num cálculo real que, de fato, isso é uma forçação de barra incrível, né? Porque esses caras que estão aqui podem ser mostrados ser devidos exatamente ao nível atômico 5D do ouro. Né? E o resto, essas macarrões aqui por cima, aqui não, são o nível 6S mesmo, enfim, o 6S aí do ouro, entende? Então, os orbitais atômicos 5D se manifestam de fato, e eles é que estragam a semelhança dessa figura que está aqui com essa figura que está aqui. Inclusive, no Ashcroft, ele meio que remove na mão os níveis 5D, e você vê que no final da história, o que sobra tem uma leve semelhança realmente com o elétron livre, né? Então, analisando agora a densidade de estados para fazer esse argumento aqui, está aqui de novo o espectro, igualzinho que eu acabei de mostrar, né? E a densidade de estados. Olha o que acontece aqui. Essa faixa cinza de energia é onde moram os orbitais D. Dá uma quantidade enorme de singularidades e tal e coisa, porque os níveis são quase todos horizontais. Tá vendo aqui? Ó? Tem um monte de pontos aqui onde a derivada é zero, por isso que tem vários picos aqui, né? E por isso que ele é tão grande. A densidade de estados é particularmente grande quando a curva E de Q é mais horizontal. Né? Então é por isso que os níveis D produzem uma quantidade de estados enorme. E esse background aqui que você está vendo aqui meio suavezinho ali, é esse cara aqui que é o devido ao orbital 6s,
Eu que estou dizendo, não tem como você saber que isso aí é devido ao orbital 6s, mas enfim, é ele que é parecido com o elétron livre, entendeu? Essa que é a história. Então, as bandas oriundas dos orbitais 6s são razoavelmente descritas como elétrons livres, mas as oriundas dos orbitais 5d não são, que dão origem a esse pico aqui, que não tem absolutamente nada a ver com a raiz quadrada de E, que é a densidade de estados de elétron livre. Entendeu? Esse é o negócio. No entanto, tem uma coisa que te salva, que é o que permite, é o que no final da história faz com que descrever o ouro como sendo um elétron livre por átomo não seja uma maluquice total. O ponto é a posição da energia de Fermi. A energia de Fermi está exatamente acima da banda dos níveis D. Eles estão totalmente preenchidos, entende? Então, toda a dinâmica, todas as propriedades de equilíbrio termodinâmico, de transporte e tal coisa, são decididas por essas energiazinhas aí dentro dessa faixazinha amarela aí, entende? Esse é o negócio que cai dentro a energia de Fermi cai na região que é razoavelmente bem descrita por elétrons livres, que são as bandas oriundas dos orbitais 6s, entendeu? Então a mensagem é essa, que metal nobre é uma certa forçação de barra aqui de você descrever ele como elétron livre, mas até que dá, mais ou menos, né? Desde que você ignore o papel dessas coisas que estão aqui. Né? Veja que essas bandas aqui estão bem abaixo da energia de Fermi em escala de KT. Né? O tamanho do KT é exatamente a espessura dessa linha amarela. Tá? Então, de fato, efeitos térmicos, por exemplo, não conseguem depovoar os elétrons que estão lá no nível D. Mas dizer que ele é um nível profundo é uma força, é um certo, né? Essa coisa aí não é um nível profundo, isso aqui é um elétron-volt, né? Então tem algumas coisas que conseguem botar em cena aqui esses orbitais D ali do ouro, né? Bom, então esse é o final da história. O espectro de bandas EN de Q e a densidade de estados são duas maneiras alternativas de caracterizar as propriedades eletrônicas dos sólidos. E o espectro EN de elétrons livres, mesmo para metais alcalinos, tem sérias limitações. Né? Ele tem apenas uma semelhança qualitativa com o espectro real. Você não tem esperança nenhuma de usar aquele espectro de elétrons livres da estrutura BCC para tentar fazer previsão sobre coisas do sódio, entendeu? É por isso que o cálculo para valer da estrutura de bandas continua sendo necessário, mas ajuda a interpretar, né? A interpretar comportamentos dos metais alcalinos e dos metais nobres como elétrons livres, mas quantitativamente não dá. Tá? Essa que é a mensagem aí dessa comparação aí dos negócios. Então, a próxima coisa que vai ser esclarecida na próxima aula é essa. Como é que fiquei falando aí no caso do ouro, né? De orbitais 6s, 5d e tal coisa, e isso é uma coisa que está faltando. A gente tem que mostrar como que, no final da história, as bandas são orbitais moleculares, né, de átomos. No fundo é isso. Eu falei desde o início do curso, né, o sólido é uma molécula gigante, né? Então os orbitais moleculares, as bandas aí que a gente está descrevendo dessa maneira, eles têm deve ser possível interpretá-las como tendo origem na mistura dos orbitais atômicos. E é assim que se faz, na verdade. Entendeu? E é isso que a gente vai ver na próxima aula, num contexto que se chama combinação linear de orbitais atômicos, né? Ou teoria tight binding, ou o que seja. Né? Todos os cálculos de estrutura eletrônica, de espectro eletrônico, né, de sólidos, nesses programas todos aí que calculam o DFT, aí, que o Paulo usa e tal, né, de DFT e Hartree-Fock, esses troços todos. Não sei se algum de vocês, além do Paulo, usa isso. O Paulo trabalha com o Márcio Bétega e com o Sérgio Sanches. Todos esses programas usam isso. Eles resolvem a equação de Schrödinger, como a gente já vai ver na aula que vem, resolvem a equação de Schrödinger escrevendo, melhor dizendo, né, as funções incógnitas como combinações lineares de orbitais atômicos ou de funções lá que meio que lembram orbitais atômicos. Isso faz com que no final da história você consiga interpretar as bandas que saem desses cálculos como essa banda aí teve origem no orbital 6s, que nem eu falei do ouro, né? Essa aí teve origem no orbital 5d e tal, e coisa, você consegue identificar isso. Né? Então você ganha um entendimento muito mais qualitativo, muito mais rico, né? do que simplesmente olhar aí essas coisas assim, né? Olhar, enfim, isso aí não diz muita coisa, né? Mas é um prato de macarrão aí, né? Mas aí quando você vê a origem atômica desses orbitais, aí você ganha um entendimento bem profundo mesmo, tá? Então, essa é a próxima aula. Então é isso, meus amigos. Peraí, como é que eu desligo essa coisa aqui? Escape. Não está funcionando. Deixa eu parar a gravação aí. Parar a gravação.